Salve galera, aqui é o Wellington, diretamente do canal Joga10. Pessoal, vi um vídeo aí que chamou muito a minha atenção, né? Que foi o vídeo do Flávio Prado e do Vampeta aí falando sobre a questão da base brasileira, sobre como é que funciona para você fazer um teste, a forma que os jogadores de periferia são descartados aí, né, pessoal, das categorias de base aí dos clubes, por não ter grana, por não ter empresário, por não ter a condição financeira aí para pagar aí a sua hospedagem nos clubes, pessoal. E eu queria contar um relato aqui de infância que aconteceu comigo, pessoal. Eu fui um cara que eu sempre corri atrás aí de teste, né, de fazer teste, né, pessoal, para virar jogador, que eu acho que é o sonho de qualquer criança aí, né, pessoal, ser jogador de futebol. E um fato que aconteceu comigo, pessoal, eu fiz um teste aí no Santo André, né, para jogar na base, para ficar ali concentrado para disputar a Copa São Paulo e tal. E eu e mais 3 colegas aí, pessoal, fizemos esse teste e só eu passei. Eu peguei, meti um golaço no teste, o treinador pediu o número da minha camiseta e pediu meu nome. Aí beleza, aí chegou lá reuniu todos o pessoal, todos a molecada que passaram no teste, né? Aí foi pedindo empresário. Aí cada um foi chegando que sou empresário e tal, isso, aquilo. E eu não tinha, né, pessoal, nós de periferia, mal tinha chuteira pra jogar, chuteira rasgada, não tinha uniforme, nem nada pra jogar, pessoal. Peguei busão pra ir pra Mauá pra fazer o teste, não tinha dinheiro nem pra comer, né, pra tomar um lanche. Então, assim, pessoal, pelo fato de não ter empresário e meus pais estar trabalhando, não poder estar me acompanhando aí nessa jornada minha aí de se tornar jogador, e eles acabaram não indo, então me pediram um empresário e eu não tive. Então, assim, eu fui descartado ali por não ter grana, tipo, por não ter um empresário, por não ter alguém que me patrocinasse, né? Eu acabei sendo descartado ali daquela peneira, pessoal. Tinha passado já a concentrar para jogar Copa São Paulo e tal, e acabei não ficando porque não tinha empresário, pessoal. Não tinha grana para financiar ali a minha estadia no clube, né, pessoal? Então, assim, eu sou um dos milhares de jogadores aí, milhares de crianças aí, né, pessoal, que teve sonho frustrado aí por não ter empresário, por não ter uma condição financeira boa aí para investir na sua jornada aí como jogador de futebol, né, pessoal? E isso é muito interessante, que a gente vê aí, né, no reflexo da seleção brasileira. Hoje em dia você vê os jogadores que estão lá. Se você for pegar a história, a maioria tem, né, galera, tem pessoas por trás ali que financiam, que bancam, né? Hoje em dia é mais fácil, né, você arrumar alguém pra pagar pra você entrar no clube do que você entrar por talento. Eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Eu já joguei com caras assim na várzea, pessoal, que eu olhava e falava, cara, não tem como esse cara não ser jogador de futebol. Como que ninguém tá vendo esse cara? Como que ninguém olha pra esse cara? E tá na várzea aí jogando, pessoal. Até hoje e antigamente. E você vê, cara, um cara que você olha e fala assim, pô, esse cara aí tem um talento, cara. Esse cara é diferenciado, esse cara tem condições de ser jogador profissional, mas não tem empresário, não tem financiamento, não tem alguém que invista nele. Então, infelizmente, o cara fica jogando na várzea, né, pessoal? Aí a gente fala muito, não vai surgir mais um Ronaldo, não vai surgir mais um Ronaldinho Gaúcho. Não vai mesmo, porque se a gente não olhar pra nossa base, olhar pra nossa periferia, pessoal, que os talentos estão na periferia, galera. Pode ver, os melhores jogadores estão na periferia, né? Mas assim, quem paga tá lá, né? Então, assim, galera, é isso. Enquanto nós como povo brasileiro, os clubes aí, né, pessoal, não olhar pra base como uma joia ali e lapidar esses talentos aí, pessoal, nunca mais vai surgir um Ronaldo, nunca mais vai surgir um Ronaldinho. E acontece isso, pessoal. E no vídeo que eu vi do Flávio Prado e do Vampeta, explicando sobre a questão de base, que você tem que pagar e tal, que muito jogador de comunidade não consegue virar jogador porque não tem a condição financeira, não tem ninguém pra investir. É muito interessante isso, pessoal. Porque, olha, eu vou falar pra você, hoje em dia, cara, se você não pagar, você não consegue entrar, galera. Se você não pagar, você não consegue entrar. Se não tiver um empresário, não tiver alguém que invista, você não consegue entrar. E sem sombra de dúvida, pessoal, hoje, se eu tivesse um incentivo, eu e milhares de garotos aí que começou no futebol e infelizmente, pessoal, não conseguiram por não ter empresário, por não ter grana, hoje em dia poderia ser poderia ser esses garotos aí que hoje em dia tá trabalhando, poderia estar enfrentando a França, pessoal. Hoje em dia quem poderia estar batendo de frente com a França é esses jogadores aí que tá na várzea, pessoal, que tem potencial e qualidade para ser jogador profissional, mas não tem oportunidade, né? Então, infelizmente, é isso, né? A gente vê a seleção que a gente tem, os jogadores que a gente tem, né? Infelizmente, hoje em dia, os craques estão aí dentro da empresa, estão na portaria, estão entregando iFood, estão fazendo outras atividades porque não tiveram oportunidade e investimento no futebol, pessoal. Concordam ou não? É nóis, valeu, falou!